Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí? Dá para ouvir? Bom, meu nome é Fábio, né? Eu sou professor aqui da Poli e basicamente eu trabalho aí com o pessoal do centro lá e trabalho com o Etienne. Então a ideia lá é ter trabalho de pesquisa, né? Eu acho que o Etienne já falou um pouquinho como é que é a realidade da ciência de dados lá no Itaú. Tem sido uma interação muito interessante, porque o pessoal lá tem realmente está trabalhando na ponta, assim, muitos dos algoritmos, muitos dos métodos que eles estão usando realmente são os melhores da literatura, e a gente está tentando acompanhar e trabalhar junto e trazer um pouco da experiência acadêmica para tentar ajudar e para tentar formar melhor as pessoas e das pessoas em geral, né? Isso que a ideia não é só trabalhar com o pessoal da Poli, mas trabalhar com quem tiver interessado em ciência de dados e quem tiver interessado em inteligência artificial, né? Esses dias eu conversei com o pessoal da medicina que está interessado. Terça-feira eu almocei com o pessoal da ECA, porque a ECA tem um departamento de biblioteconomia que tem muitos dados. Então, quer dizer, toda a universidade tem muito a contribuir, né? Bom, o que eu vou fazer eu vou falar um pouquinho só de uma particular pesquisa que está rolando no C2D, mas eu vou dar um contexto, né? Vou tentar explicar. O contexto é talvez um pouco maior, assim, porque eu vou falar um pouco do que eu faço, né, para tentar chegar no que os alunos estão fazendo, né? São 2 bolsistas que eu tenho no programa, são bolsistas que recebem essa bolsa de valor relativamente alto, bem mais alto que a FAPESP, mais alto que o CNPq, e que estão trabalhando numa coisa que o Etienne falou, que é a interpretabilidade de sistemas de decisão automática, né? Em geral, eu faço apresentações. Atualmente, a inteligência artificial está muito na moda, né? Então, o pessoal me convida para falar. Eu tenho uma apresentação básica com várias transparências, mas eu vou passar algumas bem rápido, tá? Eu só quero explicar o contexto para mostrar qual é a pesquisa que a gente está fazendo lá com o financiamento do Itaú. Vocês vão perceber que é uma pesquisa realmente voltada para empurrar aí o limite da tecnologia, não é para prestar serviço por banco, né? Então, todo o nosso esforço lá não tem sido para fazer um programinha, alguma coisa para o banco, é para realmente levar o limiar da tecnologia adiante, né? Então, o que eu trabalho há muitos anos é na conexão, na interface entre aprendizado de máquina e representação de conhecimento, né? Então, como que você representa o conhecimento e como que você usa dados para melhorar o desempenho das coisas? Hoje em dia, a área está muito quente, né? Então, está um verão aí. Não sei se vocês já ouviram falar do inverno da IA, inverno da inteligência artificial, que foi na década de 70. Hoje em dia é um super verão mais quente que esse aí, certo? Então, está todo mundo querendo trabalhar com inteligência artificial. Eu acho que as razões para isso, todo mundo sabe, né? São, assim, razões que têm a ver com maior poder computacional, maior quantidade de dados e alguns algoritmos que são interessantes. E isso tem levado a revisitar várias questões antigas, né? Então, o pessoal antigamente ficava discutindo, será que dá para fazer inteligência artificial? Será que dá para ter um programa que dirige um carro? Dá para fazer. Acho que isso está sendo mostrado na prática. Também uma outra conjunto de questões que se discutia muito, assim, abstratamente, é se havia problemas éticos e tal. Hoje em dia já é uma discussão concreta, né? Existem questões que chamam na tecnologia que exigem debate, né? Mas o que acontece na área, eu acho assim, nos últimos 10 anos, é que aquilo que existia há 10 anos atrás na área de inteligência artificial foi revolucionado pela presença maciça de dados, né? Então, antigamente a gente tinha muito trabalho em inteligência artificial que olhava para modelar como é que o ser humano faz alguma coisa e tentar reproduzir computacionalmente aquele trabalho. Hoje em dia se faz tudo com muitos dados, né? Eu tenho um exemplo aqui que eu acho que ilustra bem o que aconteceu nos últimos anos, né? Quando eu fiz doutorado há uns 25 anos atrás, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa história que eu vou contar, mas é uma história que a gente ouvia falar muito, né? Então, eu fiz doutorado numa universidade que chama Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, que tinha um departamento muito forte de inteligência artificial, tinha uma área muito forte. E tinha o pessoal que trabalhava com tradução, né?
E a gente, assim, eu achava, esse pessoal nunca vai conseguir fazer nada, né? Parecia que nada funcionava, né? Eles tentavam, mas as coisas não funcionavam direito. Tinha uma piada na época, que eu não sei se é verdade, mas pelo menos parecia verdade, que é o seguinte: tinham dois sistemas, um que traduzia de inglês para russo e outro de russo para inglês, né? E o pessoal pegou, então, digitou uma frase em inglês, passou para russo, pegou essa frase e voltou para inglês. Fez a ida e a volta. E a frase da história é uma frase bíblica, né? Uma frase que a gente até conhece em português, o espírito é forte, mas a carne é fraca, né? Em inglês é essa daí, the spirit is willing, but the flesh is weak, né? Então a história é que essa frase foi para russo e voltou para inglês, e voltou assim, que a vodka está pronta, mas a carne é uma porcaria, certo? O bife é uma porcaria. Isso daí parecia realmente assim, era assim que era mesmo, certo? Não sei se essa frase aconteceu isso, mas era assim que funcionava. Hoje em dia, os sistemas de tradução funcionam muito bem, né? O Google tem sistemas de tradução que funcionam bem, por exemplo, acho que é o exemplo mais emblemático, mas a forma de traduzir é uma forma que é muito diferente daquela que existia 25, 30 anos atrás. 25, 30 anos atrás, as pessoas da área tentavam montar uma estrutura semântica, né? Uma árvore semântica para entender o que um texto numa língua significava e traduzir para outra. Porque se você pega um texto e só traduz palavra a palavra para outra língua, usando um dicionário, fica uma porcaria, certo? Então você tem que entender mais ou menos e traduzir para outra. Hoje em dia não é assim que se faz. O Google, por exemplo, não faz assim. O que eles fazem, eles juntam milhões, bilhões talvez, de textos em línguas que eles querem traduzir e fazem um tratamento estatístico. Então eles calculam a probabilidade que uma palavra numa língua seja enunciada dado as palavras da outra língua. E fazem isso, calculam as probabilidades e fazem assim. Então é um tipo de inteligência artificial que, de certa forma, não tem inteligência de compreensão, né? O texto não é compreendido. O texto é traduzido com base em padrões de milhões e milhões, bilhões de dados que estão por aí, né? Então, existe assim um sucesso muito grande dessa IA computacionalmente baseada em dados. E isso está muito forte, por exemplo, na área de visão computacional, onde está muito forte uma técnica chamada aprendizado profundo, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é Deep Learning. Então, são basicamente modelos estatísticos de grande porte que servem para detectar padrões muito delicados que até recentemente, alguns anos atrás, não se achava possível. Por exemplo, o Facebook tem uma rede neural que chama DeepFace, que tem esse desenho aí do site deles, que tem milhões de parâmetros, e eles fazem o reconhecimento de faces do Facebook. Reconhecimento de face é uma coisa que há alguns anos atrás, 5 anos atrás, era muito pior do que o ser humano, né? A capacidade do computador de reconhecer uma face. Hoje em dia já ultrapassou, né? Então a taxa de erro do computador em detectar uma face já é menor, ligeiramente menor do que o ser humano. E muito devido a esse acúmulo de dados, de imagens que existem por aí. Então, o que eu acho, assim, esse é o contexto, né? O que eu tenho trabalhado no meu laboratório lá na Poli, em que direção? Na direção de tentar olhar como que a gente vai combinar aquelas grandes áreas de inteligência artificial, uma das quais está dominando hoje, que é aprendizado de máquina, com outras áreas que são muito importantes para a inteligência, né? Então, como que você representa conhecimento, como que você transforma o conhecimento que está por aí em uma coisa tangível e utilizável, e como que você toma decisões. Porque veja, se eu fosse querer aprender a fazer um prato novo, certo? Uma comida nova, imagine assim, você vou decidir fazer um macarrão novo, que eu nunca fiz. Você vai ficar olhando no YouTube 10 milhões de vídeos de gente fazendo macarrão novo para tentar entender como eles fazem? Acho que não. Provavelmente você vai pegar um livro ou consultar uma pessoa que faz uma bela macarronada e pergunta, certo? Então, muito do nosso conhecimento, muito das nossas decisões não é baseado em dados, assim, coletados ao léu. É baseado em conhecimento que existe por aí. Certo? Então, o que eu tenho tentado fazer nos últimos anos aí da minha carreira é juntar um pouco essas coisas, né? Então, por exemplo, nós temos alguns modelos estatísticos que tentam capturar a estrutura de domínios.
Esse é um projeto que a gente fez com o pessoal da Serasa. Na Serasa tem muitos dados e eles queriam predizer a classe social de uma pessoa na cidade de Atibaia a partir de dados que eles coletam. Eles coletam dados das pessoas, das empresas e também do censo. Né? Então, eles têm dados que não são simplesmente assim uma tabelona, eles têm dados que têm uma história, né? Que tem um conhecimento acumulado a respeito deles. A partir desse tipo de dados, a gente faz modelos que são bastante complexos e tentam capturar o conhecimento da área. Né? Então, esse é um modelo, por exemplo, que o Serasa está usando para predizer a classe social. Um outro exemplo que a gente tem trabalhado é não você aprender um modelo estatístico, mas você aprender um programa que mostra como que uma determinada atividade é feita. Então, aqui é um exemplo de uma aplicação em que o que se aprende é um programa para fazer diagnóstico. Nesse caso, diagnóstico do funcionamento de um motor. Tá? Então, você tem um motor de um navio, esse aqui é um motor de um navio que está esquemático aqui. A partir de dados coletados, é aprendido um programa que te diz como é que esse motor funciona e como é que você faz a análise diagnóstica. Né? Esse trabalho, inclusive, é o trabalho de um mestrando e ele ganhou o prêmio de melhor mestrado dos 2 últimos anos aí na Sociedade Brasileira de Computação com esse trabalho aí recentemente. Então, esse é um pouco do contexto. Né? Então, o contexto é assim, como é que a gente faz para usar conhecimento que o humano entende e consegue processar com essa monte de dados que estão por aí, com essas técnicas inovadoras de detectar padrões. Né? Então, eu vou mostrar para vocês uma aplicação, um particular exemplo de como essa ideia pode se materializar, que está sendo, inclusive, financiado pelo Itaú através de bolsas. Que é a ideia de como que você interpreta e como que você passa para o ser humano a explicação de uma decisão automática. Né? Então, o que acontece hoje em dia é que muitos dos melhores métodos para tomar decisão são métodos baseados nesses modelos estatísticos de grande porte ou redes neurais, que quando ele dá uma posição, você não sabe por que aquilo foi feito. Né? E o Etienne já mencionou isso, mas é um problema muito sério, por exemplo, no setor bancário. Vocês sabem que a Europa tem uma lei nova de proteção de dados. Entre as coisas que se exige é o que se chama o direito de explicação. Então, o cidadão ele tem o direito de exigir que uma decisão tomada sobre ele seja explicada. Certo? Ele pode ir lá solicitar qual a explicação, a razão do crédito dele ter sido negado ou não. Então, existe uma demanda assim, social e legal para você usar modelos complexos que são eficientes, são apurados, mas que sejam explicados para o usuário final. Então, a situação é o seguinte, imagine assim, você tem um monte de dados, você tem lá um modelo complexo, uma rede neural, uma floresta aleatória, alguma coisa que é difícil de explicar. E você tem lá o usuário, certo? Esse cara precisa ter uma explicação. Como que você faz isso? Né? Então, existem diferentes maneiras de fazer isso na literatura. Né? Como que você vai atingir todos os usuários possíveis e explicar para eles? Não adianta você falar assim, olha, essa decisão foi uma rede neural que tem 50 milhões de parâmetros, assim, assado. A pessoa que está lá no banco não quer saber. Né? Então, o que você faz para isso? Então, uma maneira é você criar um programa, certo? Que olha para aquela coisa complexa que você não está difícil de explicar e interpreta para um ser humano. Então, ele fala assim, olha, essa rede neural tem 50 milhões de parâmetros, mas o parâmetro mais importante é o parâmetro P58 e tal. Isso é um pouco difícil de um ser humano comum entender. Talvez seja interessante para um cientista de dados, mas não para o usuário final. Uma outra maneira é o que se chama uma maneira agnóstica. É você aprender um outro sistema que fica em volta daquele sistema que é obscuro e que aprende a explicar. Então, essa aqui é a ideia. Então, a gente está investindo nisso. Né? Eu tenho 2 bolsistas, eu falei, eles estão trabalhando nesse tipo de coisa. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Né? Não vou me gastar muito mais tempo, não. Eu queria terminar isso.
Mas deixa eu dar um exemplo. Então, existem bases de conhecimento, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que tem repositórios de informações de fatos. Uma delas é a Freebase, não sei se alguém conhece. Freebase é uma base que tem milhões de fatos. Então, lá na Freebase está lá escrito Obama, presidente dos Estados Unidos, Bolsonaro, presidente do Brasil, e assim vai. Tem milhões de fatos e existem milhões de fatos que estão faltando ainda. Então, por exemplo, de todas as pessoas que estão lá, uma porcentagem pequena tem a data de nascimento, uma porcentagem pequena tem a profissão, uma porcentagem pequena tem a nacionalidade, porque são milhões de dados coletados da internet e muita coisa não é sabida. Então, um problema muito importante na hora que você vai montar um sistema, um chatbot, por exemplo, que responde perguntas, é esse sistema ter capacidade de interpolar alguns fatos. Então, por exemplo, será que o Obama foi presidente do Brasil? Talvez não esteja isso na Freebase, mas isso tem que ser respondido de alguma forma, se for perguntado. Então, uma coisa que nós estamos trabalhando, e foi um trabalho já de um aluno de mestrado, e tem os bolsistas trabalhando nisso, é um sistema que você pergunta um fato para a Freebase. Se está na Freebase, ele retorna, olha, esse fato está na Freebase. Se não, retorna se aquilo é considerado verdadeiro ou falso e uma explicação. Tá? Então, isso é feito... bom, tem uma técnica para fazer isso, mas eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês entenderem qual é a ideia. Então, imagine que você pergunte para o sistema se o Francis... É um exemplo real, tá? Isso aí é o que acontece no nosso sistema. Se o Francis II da Sicília, lá, que é um personagem histórico, se você olhar na Wikipedia, ele existe, mas na Freebase não tem a religião dele. Então, se você perguntar se esse cara, a religião dele era católica, será que era? Então, o nosso sistema responde sim. Por quê? Como é que ele responde sim? Ele roda uma rede neural, que é a melhor que existe na literatura para responder esse tipo de pergunta. Mas a rede neural, você não entende por que ela disse isso. Ela não dá uma explicação, ela só fala sim ou não. Então, nesse caso, a rede falou sim. E aí o sistema, observando o comportamento da rede, como eu falei, ele aprende como responder uma pergunta, explicar o comportamento da rede. Então, a explicação que o sistema dá nesse caso particular é essa daqui, tá? Que ainda não é muito legível, mas dá para traduzir em palavras, que é a seguinte: por que o Francis II é católico? Porque a religião, ele tem pais que têm a religião católica. E ele tem uma esposa que tem a religião católica. Tá? Então, na Freebase, deixa eu mostrar graficamente. Na Freebase você tem o Francis e você tem católico, mas você não sabe se ele é católico. Mas você tem os pais dele e você sabe que eles são católicos. É a informação que está lá. E você tem a esposa dele e você sabe que ela é católica. O nosso sistema, analisando a forma como a rede neural processou, ele retorna essa explicação. Olha, ele é católico, por quê? Porque os pais dele são católicos, a esposa é católica, essa é a melhor explicação que eu tenho para esse fato. Então, é muito isso daí que a gente está tentando fazer. Como eu disse, uma coisa muito legal da colaboração aí com o Itaú é que realmente a gente está atrás de publicar em conferências de ponta. O nosso objetivo não é fazer coisas que o Itaú precisa ou que está precisando de um programinha aqui ou ali, é realmente olhar para o futuro. Isso aqui é uma coisa que realmente está bem quente na literatura e a gente está tentando resolver esse problema aí. Tem outros alunos... Bom, e eu acho que o lema lá do que a gente está tentando seguir é o seguinte, conhecimento é poder, certo? Mas se você olhar hoje na literatura em IA, você acha que, assim, os dados é que são, Mas alguma coisa misturada entre dados e conhecimento é que provavelmente vai dar a solução, certo? Então, a gente está atrás disso. Tem o nosso... Eu vou falar um pouco do C2D, Então, tem os nossos alunos lá, eles ficam no laboratório que vocês viram a foto. É um lugar bem agradável, espero que os interessados vão lá visitar. Podem entrar em contato com a gente, Eu não sei se aqui são mestrandos, graduandos, o que é? Mestrandos? Não sei. Tem de tudo aí. Se houver o pessoal interessado em fazer mestrado no futuro, doutorado no futuro, pode vir falar com a gente. Acho que estamos abertos aí a conversar com as pessoas. Tá bom? É isso aí. Obrigado.